continuando na ideia do Demócrito e do Leucipo, a gente começa agora a perceber que é uma ideia um pouco, na verdade, bastante simples. Se você imaginar, a gente sabe que tudo que existe é feito de coisas que a gente imagina que sejam muito pequenas, tá? A gente não pode esquecer que essas coisas que a gente considera serem muito pequenas são realmente muito pequenas, são microscópicas, tá? São coisas que a gente não consegue ver a olho nu. A ideia é que o Demócrito e o Leucipo, os gregos, eles não tinham instrumentos para poder medir o tamanho dessas partículas. Então eles só imaginavam que eram coisas tão pequenas que não poderiam ser divididas. Então você imagina uma coisa que seja tão pequena que, além dela não poder ser vista a olho nu, ela não pode ser dividida. Mas não porque ela é extremamente dura, é porque ela é a menor partícula que pode existir. Então, na ideia deles é que menos do que isso não pode existir. Eu não posso pegar uma partícula dessa e dividir em dois. Porque se eu dividir lá ao meio, eu agora terei duas partículas menores do que a original. Então, eu não estou considerando que, se eu levar isso em consideração, eu vou estar dizendo que existe uma metade menor do que a original. E isso não era concebido pela ideia deles. Então imagina você pegando uma coisa e dividindo inúmeras vezes, até o ponto que você vai encontrar uma partícula tão pequena que não pode ser dividida mais. Agora, não poder ser dividida não quer dizer que eu não enxerguei, não quer dizer que eu não tenho um instrumento correto, quer dizer que não dá. Por quê? Porque se eu dividir, quer dizer que deu. Entendeu? Assim, é meio que um paradoxo aí, né? Se eu dividir, deu para dividir. Então isso quer dizer que isso não é divisível, isso era divisível. Se eu falasse assim, isso é indivisível, e vem um cara e divide, eu estava errado. Aí se eu pegar esse pedacinho aqui, ó, que ficou meia lua assim, ó, e falar assim, isso aqui é indivisível, ficou assim, né, quebradinho assim. Esse pedacinho aqui. Se eu falo que é indivisível, vem você e fala, eu quebrei, professor, ó. Aí você quebrou. Aí ficou assim, ó. Um pedaço assim. Sei lá, eu sou ruim de desenho. Não ficou assim, não. Ficou assim, assim, assim. Ficou um pedacinho assim, ó. Esse aqui você esquece. Ficou assim. Aí você fala assim, isso aqui ficou indivisível. Aí vem um outro cara e divide de novo. Então assim, a gente tem que considerar o seguinte, que vai chegar uma hora que ninguém vai conseguir dividir mais. Não importa, vamos falar que é um pontinho assim. Não importa o objeto, o instrumento que você tenha, não vai dar para dividir mais. Essa é a ideia de átomo, e é em cima disso nós vamos começar a caminhar agora nessa história.